mudando essa Bíblia. Eu vou lá no centro dessa Bíblia. Gênesis, capítulo 12, começa a nossa história para a aula de evangelismo e discipulado. Quando você lê o livro de Gênesis do 1 até o 11, você percebe uma introdução a uma resposta de onde nós viemos e o que aconteceu antes de Moisés e o povo estarem no Egito. Aí, o capítulo 12 aparece Abrão, que nós conhecemos como Abraão. E o versículo 1, Deus está tratando com esse indivíduo, Abraão. Está morando em Ur dos Caldeus, é descendente de Eber, que é descendente de Sem, de Noé e de Adão. E é dessa linhagem de Abraão que vem Davi, que vem Jesus, e se cumpre aquilo que foi determinado para se comprovar quem era o Messias na linhagem escolhida. Então, o Senhor disse a Abrão: deixa a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você, e por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Isso é o versículo 3. Como é que termina o versículo 3 aí na versão que você tem? Assim, a frase mais completa. Versículo 3. Serão benditas todas as famílias da terra. Outra, maior ainda a frase, maior ainda. Abençoarei os que te abençoarão. Certo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se a gente for ler esse versículo de forma isolada daquilo que Deus queria fazer na linhagem abraâmica, a gente pode até usar esse texto de forma isolada para um crente e a sua vida especial. Por exemplo, você, meu irmão, vai ser uma bênção para as pessoas da sua família. Usar de forma isolada uma prática abençoadora que não seja essa que esteja falando a respeito de Abraão. Deus sempre se preocupou com as famílias da terra, com todas as nações. Quando a gente olha outros textos, como o capítulo 15, o capítulo 17, Deus está preocupado em estender essa bênção abraâmica para outras famílias da terra. Só que o povo judeu, ele pensa o quê? O povo judeu: Deus é deles. E toda vez que existe esse exclusivismo no meio do povo de Israel, a glória de Deus ela é ofuscada, porque eles vão ficar enciumados de Deus estar usando outros povos detrimento a eles. Da mesma forma como também eles abandonam o Deus verdadeiro para ir buscar outros deuses de outras nações. Esse lado também está errado. Então, qual seria a leitura que nós vamos fazer do Antigo e do Novo Testamento a partir de agora? Qual é a missão do povo de Deus e o que realmente Deus quer para as outras nações? Se a gente entender que o Evangelho só é pregado no Novo Testamento, a gente vai entender o Evangelho de forma errada. É por isso que eu quero começar a introdução a essa matéria de evangelismo e discipulado com essas perguntas: que OPC? Quem, quando, onde, por que e como? E aí, é claro, eu desenvolvi aí 12 perguntas nessa folhinha que vocês têm em mãos. Eu vou estar usando uma tradução aqui que é da Bíblia Viva, para a gente ir relacionando com a tradução que você tem aí em mãos, tá certo? Eu quero dizer com quem, nesse QQOPC, eu quero dizer com quem, seria basicamente o público que nós devemos evangelizar em se tratando disso. Qual é o público nosso? E em contrapartida, quando eu pergunto quem, eu também estou perguntando quem é que deve evangelizar.
Porque não é só definir qual é o público que nós vamos evangelizar. Tem igreja que é exclusivista, só evangeliza surfista. Tem igreja que é exclusivista para a comunidade gay hoje. Bem moderno, né? Vai para o inferno e se nos converter. Aí eles entendem que o converter aí, nesse caso, é aceitar o outro como é, viver o amor, e aí usar a Bíblia dentro dessa maneira, dentro dessa nova ótica, desse novo conceito de família. Essas pessoas estão preparadas para evangelizar? Esse tipo de gente que estão recomendados para evangelizar? É recomendável um novo convertido trabalhar um grupo de evangelismo? Então, quando eu pergunto quem, eu estou envolvendo aí o obreiro que evangeliza, estou envolvendo o público-alvo. Eu estou falando sobre pessoa. E quando eu pergunto quando, eu estou me referindo a tempo, se é tempo de evangelizar e se não é tempo de evangelizar. E eu estou me referindo também a dia, porque às vezes algumas igrejas determinam um dia para o momento da evangelização. Aonde é que nós ganhamos e onde é que nós perdemos com isso? Já que tem um dia para evangelizar, as pessoas que são do evangelismo são aquelas 8 pessoas, e aí nós já temos 8 pessoas para evangelizar na comunidade pobre do bairro, e o tempo seria 1 hora, não pode passar disso, e o dia seria no domingo à tarde, de preferência na sombra. Eu já estou definindo como é que a turma decide essa questão de evangelizar. Aí, onde evangelizar? Local, perto da minha igreja, porque só assim eu convido para a noite. Porque se eu for evangelizar em outro bairro, eu vou ter que dizer: procura uma igreja mais próxima da sua casa. Eu estou ajudando outra igreja, então não posso ajudar a outra igreja, eu tenho que ajudar a minha. Então eu estou decidindo que o local tem que ser perto da minha igreja. E não é assim que o povo pensa, não? É assim ou não é? Não parece tão coerente pensar assim, mas no que isso pode comprometer a ideia de evangelização propriamente dita. Por quê? Quando eu estou perguntando por que, são os motivos, ou melhor, também os objetivos. Por que eu devo evangelizar? Aí a resposta que vai tratar disso seria: bem, o pastor disse: se a gente não evangelizar, de noite não toca nem canta. Me disseram que quem não evangeliza vai para o inferno. Então, eu tenho por obrigação, querendo ou não, de evangelizar. No que isso representa o que a Bíblia realmente diz? Aí a última pergunta seria: como evangelizar? Chega, aí diga boa tarde, que geralmente é de tarde. De dia ninguém evangeliza, tem que evangelizar de tarde, porque de dia já está reservado para um outro grupo. Quem é o outro grupo que evangeliza de dia? Os mormons e os testemunhas de Jeová. Então a gente não pode invadir a privacidade dos irmãos, né? Vamos evangelizar à tarde. Qual é o dia? Domingo, preferência na sombra e naquele bairro pobre, não é? Próximo da minha igreja. Aí, qual é a maneira? Boa tarde, eu sou da igreja. Aí diz o nome da igreja, meu nome é... Diz não. Eu vim aqui com essa literatura para lhe entregar. Geralmente é o Salmo 23 ou o Salmo 91. Aí entrega. Aí diz: Jesus te ama, tem um plano na tua vida e nos visite hoje. Aí diz a hora. E tem alguns folhetos que tem um carimbo: terça, quinta e domingo. Evangelismo. Você acha que eu estou ironizando ou eu estou realmente fazendo uma cópia, uma xerox do que realmente tem acontecido por aí, na maioria dos que estão saindo na rua? Porque não é toda igreja que está saindo mais na rua todo domingo, não é verdade? Não é mais. Aí estão mudando as maneiras de fazer isso, mas eu estou falando aquele modelo que geralmente é chamado de evangelismo pelas igrejas, principalmente que estão começando agora, não é? Aí, estratégia. Tem estratégia? Então vamos imaginar a estratégia. A gente sai para evangelizar, tá? Para convidar à noite. Essa é a estratégia. E aí? O pastor evangeliza à tarde, faz um mini culto lá, outra estratégia, né? Leva um sopão, aí já é outra estratégia. Mas tá, essa daí, você tá falando o quê? Então tá, é o modelo. É isso que a gente vai conversar durante um mês. Entendeu? O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos fazendo?
e qual é a nossa leitura disso. Então, a nossa leitura disso vai ser baseada naquilo que nós vamos entender o que realmente é esse tal de evangelismo e esse tal de discipulado. Agora vamos para discipulado. Apesar de discipulado a gente vai tratar na segunda, na terceira e na quarta semana, mas o assunto evangelismo, pelo que me interessa, seria conceito, classificação e qual é a nossa missão em relação a isso. E no sentido discipulado o que é que o pessoal entende para isso. Vamos dar um exemplo. Você foi discipulado? Ela também? Você foi discipulado? Também? Não foi. Mas é crente. Pela infinita graça. Pela infinita graça do Senhor. O irmão foi discipulado? Amém. Você sabe o que é discipulado? Você congregou na Igreja Batista, ali da Lagoa, teve um período extenso, e você foi para o batismo? Não. Mas você foi batizado lá? Então, assim, geralmente nas igrejas chamam de discipulado um preparo que a pessoa passa para se batizar, para conhecer os ensinamentos da Bíblia, da igreja, e aí orientar as pessoas do que é realmente assumir esse compromisso com o batismo. Eles chamam isso de discipulado. Aí a pergunta é isso mesmo que é o discipulado? Não, mas eu não sou discipulado desse jeito. Eu não tenho uma cartilhazinha. Uma cartilha, né? Mas assim... 7 passos para o discipulado. Então, 7 lições. Mas quando você se batiza, depois de se batizar, é chamado de discipulado? O pós-batismo é chamado? Pós-batismo é chamado de discipulado? Aí, se sim ou não, a gente tem que saber por que não é e por que é. E geralmente, pegando aí 99,9% das igrejas, a palavra discipulado sempre é aplicado a um preparo, e tem até revista, discipulado. É um preparo para batizar. Geralmente é assim. Aí a minha pergunta para esse momento qual é o nosso entendimento disso e o que é que nós vamos ver agora a respeito disso. Então, essa matéria vai nos despertar para analisar criticamente isso que a gente está conversando agora. Até a própria palavra evangelho, até o verdadeiro sentido sobre o que é evangelismo, o que é evangelização e o que é evangelizar, a gente falta com o conceito. A gente precisa saber o que é isso e tirar isso da prática do texto bíblico. É por isso que em cada pergunta das 12 aí que eu deixei na mão de vocês, tem um texto. Então aí, nesse texto nós vamos discutir agora. Nós vamos fazer a pergunta e nós vamos ler os textos que aí nós temos. Então observe a necessidade de dominar textos da Bíblia para formar opinião sobre o que é isso. E aí vocês vão levar para casa do livro Palestras em Teologia Sistemática de Henry Clares Thyssen. Esse livro é livro de teologia sistemática. Na parte que fala de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, fala-se também sobre a missão e a natureza da igreja. Então, 4 páginas daqui eu resumi em uma folhinha, 4 páginas, para a gente discutir sobre a missão e o destino da igreja. Com a visão sobre isso, pode ter certeza, o sentido de evangelizar não vai ser o mesmo na nossa mente. Então vocês vão levar isso aqui para casa. A leitura que seria daquela apostila vai ser sobre isso aqui, porque na verdade na apostila a gente vai tratar sobre isso. Só que já vai ser já no exercício, quando ela chegar para vocês se preocuparem com a prova. Se por algum acaso, alguma coisa acontecer e o material não chegar até essa matéria findar, vocês vão fazer uma atividade prática que vai servir de nota, e quando o material chegar, vocês irão fazer essa prova posteriormente, já que vocês não são culpados de o material não chegar. Entendido aí, Josinaldo? Entendido. Entendido, né? Ô Gil, Pois não. dentro dessa ordem aí, para vocês tomar na aula, aqui na igreja existe um grupo que segue essa ordem? Tem algumas igrejas que existe um grupo da misericórdia, que é aqueles que fazem para ninguém não faz, já que ninguém faz.
Existe esse grupo da misericórdia. Talvez o que acontece aqui na igreja seja, se eu não estou enganado, esse grupo de misericórdia. Confirma, Júlio? O que seria um grupo de misericórdia? Departamento de missões promove missões como? Recolhendo ofertas, fazendo um culto específico de missões e etc, etc. Existe dentro desse departamento de missões um grupo específico de evangelismo para promover consciência evangelística e trabalho evangelístico nas redondezas da igreja, sim ou não? Às vezes tem e às vezes não tem. Quando você faz essa pergunta, assim, Gil, aqui tem, geralmente se faz essa pergunta porque não tem. Porque se tivesse era conhecido. Aqui tem, agora o povo não é. Turma de evangelismo, o pastor convoca e tem. A turma de evangelismo pública é dada. Então, existe uma convocação para o evangelismo à tarde. E tem também o discipulado. E tem também o Quando fala discipulado. pessoas para discipulado, como se diz, porque muitos, nem todos que pegam o livro de discipulado fazem o seu papel. Então, o que você está me dizendo Mas a é... nossa igreja tem. O que você está me dizendo tem evangelismo. E tem discipulado. Evangelismo, existe uma determinação para que aconteça, né? E discipulado também, não é isso? Agora, você está me dizendo que não está eficiente por falta de obreiro, Compromisso. não é? Por exemplo, tem pessoas que até são capazes de fazer, você está me dizendo isso? Não é? Mas só que quando são convocados para fazer, eles abrem mão dessa missão, é isso que você está me dizendo? É isso? Então, assim, quando ele me faz a pergunta, voltando para a pergunta dele, ele está me dizendo assim: Gil, existe um grupo aqui na igreja para tratar disso, por exemplo, um grupo que faz e ensina outros a fazerem. Então, assim, esse grupo existiu e esse grupo está desanimando, esse grupo está perdendo o compromisso e a qualquer momento esse grupo pode ser extinto. Verdadeiro ou falso? Não chega a ser extinto, não, porque o pastor não deixa não. Então, assim, por luta do pastor, não é? Por luta do pastor, esse grupo não é extinto. Mas o que é que eu estou dizendo aqui agora? Que determinadas coisas que deveria ser a respiração da igreja está se tornando agora um sufoco para se fazer. É por isso que eu quero trazer a missão e o destino da igreja para a gente discutir na próxima aula e a gente promover na nossa própria consciência o quanto nós estamos a desejar, eu estou falando nós, o grupo todo de 100, 200, 300 membros da igreja, sobre quem nós somos e qual é a nossa missão como igreja. Abraão sabe quem ele é e Abraão sabe qual é a missão dele. O povo de Israel sabe quem ele é e sabe qual é a missão dele. A igreja sabe quem ela é no Novo Testamento e sabe qual é a missão dela. Aí o povo, na história da igreja, foi perdendo sua identidade e foi perdendo o sentido da sua missão. Aí eu pergunto hoje, a igreja brasileira, a igreja batista ou qualquer uma outra igreja que a gente possa mencionar aqui, ainda mantém a sua identidade como igreja, o caráter e a natureza da igreja, como povo de Deus que segue a Escritura. E ao mesmo tempo a sua missão, a missão da igreja hoje está sendo a missão de Deus. Aí nós vamos agora nos divertir com 12 perguntas. Eu coloquei essas perguntas aí para a gente entender o que é QQOPC. Não tem QQOPC do Evangelho no título? Na folhinha? Então, QQOPC são perguntas que os jornalistas fazem, que os escritores fazem, que a gente deveria fazer quando nós vamos para qualquer lugar. É até estratégia de gestão, né? Não é, irmão Francisco? Irmão Antônio Francisco. Francisco é o Papa. Francisco é o Papa. Eu vejo em você o Papa. Olha só a careca aí. No que isso pode ser aplicado na questão administrativa? Tudo, né? Por exemplo, um plano de ação para qualquer execução de tarefa, não é? Quem, quando, onde, por que, como. Isso é o dia a dia, né? É o dia a dia. Mas aí eu me preocupo quando o Naldo diz assim que existe e fico preocupado quando você faz essa colocação que pode ser esquecido, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa. Eu vou dar um exemplo de uma coisa extinta. Vou dar um exemplo de uma coisa extinta. Vamos falar um casamento. Casamento é o seguinte: existe o processo de namoro, noivado e casamento. O processo aí envolve finanças, envolve autoconhecimento,
envolve um preparo tradicional, não é um preparo assim de mandamento. A Bíblia diz assim: namore, noivo